ouvir a voz do Salvador. Capítulo 4 de Marcos. Você sabe que o pastor Luiz consegue ser o meu menor e maior amigo ao mesmo tempo, né? Nessa variável. Capítulo 4, verso 35 em diante. Vocês já acharam, né? Obrigado. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vou abrir aqui porque é uma preocupação muito grande vir aqui falar. Eu fico preocupado todas as vezes que eu tenho que vir aqui, porque eu tenho medo de falar alguma coisa que não é. Então eu vou ficar bem no texto mesmo, para que a gente não correr o risco. Para a alegria do Carlinho. Cadê o Carlinho? Ali. Bom, a história é assim. Eles entram num barco e uma grande tempestade, e de repente um vento forte começa a soprar contra aquele barco e contra os outros barcos também. Porque quando o vento sopra forte, ele não sopra forte só sobre um, ou contra um. É contra muita gente. E ali tinham alguns barcos ali. E de repente uma tempestade. Por si só inesperada. Tempestade. Eles ficam com muito medo, porque a tempestade tem essa capacidade de causar medo. O barco começa a entrar água, e quem já andou de canoa no Rio Madeira sabe o quanto isso dá medo. Uma vez nós fomos, assim que eu cheguei aqui, nós fomos convidados para ir num almoço que era ali do outro lado do rio. Bom, do outro lado do rio é tranquilo. Eu falei: tem barco para atravessar? Tem barco para atravessar. Sossegado. Se fosse nadando ia ser mais difícil, mas com barco deve ser tranquilo. A Fabiana tinha 1 ano e meio, quase 2 anos. Levei mais 2 casais da igreja com as suas crianças e nós fomos. Logo chegou o barco. Metade do barco tomado de banana. Eu não sei para que tanta banana, mas o cara veio buscar a gente com banana e estava voltando com as bananas. Eu acho que foi de companhia. Ele teve medo de vir sozinho, trouxe as bananas com ele. Nós ocupamos o restante do barco e... Gente, eu morro de medo. Eu tenho medo de ônibus e de barco, de avião e de carro quando tem alguém dirigindo. Marca uma hora para mim, Luiz. Eu tenho muito medo. E a hora que chegou aquele barco cheio de banana, entrou eu, minha esposa, a Fabiana, mais o casal, os filhos, e nós tomamos conta daquele barco e começamos, e ficou só um pouquinho assim, faltando para a água entrar no barco. A hora que começou a andar, começou a entrar um pouco de água. E eu falei para o camarada, falei: isso é normal?
Ele falou, não, pode ir tirando a água. E eu comecei a tirar a água, só que entrava mais água do que eu tirava. Eu falei, moça, esse trem vai afundar. Ele falou, não. Eu falei, vai afundar. Ele falou, não. Eu falei, volta, volta, senão não vamos virar esse barco aqui, porque o desespero começou a tomar conta das crianças. E ver água entrando no barco é um negócio que dá medo. A hora que nós chegamos, já tinha quase um palmo de água dentro do barco. Mal aproximamos do barranco, eu percebi que era ainda um atleta. Porque deixei mulher para trás, crianças, as outras ovelhas, e eu pulei logo no barranco. Mas não foi porque eu não me preocupei com eles, foi que do barranco eu poderia ajudá-los melhor. Então, aquela situação era uma situação de bastante medo. E foi assim também com esses discípulos de Jesus, eles estavam com muito medo, embora Jesus estivesse com eles, mas mesmo assim eles ficaram com muito medo. Tanto medo que acordaram Jesus do sono deles, e Jesus então levanta com muita propriedade, com poder, manda a tempestade se acalmar, manda o barco se acalmar, o mar se acalmar, e aí fica tudo tranquilo. E ele ainda pergunta no final, por que vocês têm tão pouca fé? O que acontece com vocês que não perceberam ainda o meu poder? O que acontece com vocês que não perceberam ainda com quem vocês estão andando? O que acontece com vocês que ainda sofrem tanto, mesmo estando comigo? É a partir dessa história que eu quero falar com vocês nessa noite. A gente sabe que esses dias aqui em Porto Velho são dias onde de repente as tempestades, pode afastar um pouquinho aqui? Fica aqui, só para mim não trombar, quebrar esse vidro, causar prejuízo. Hora ou outra dá uma tempestade aqui na cidade. Esses dias na Caúla o céu estava aberto, a hora que eu atravessei a Jorge Teixeira já estava um temporal. E eu logo estacionei, procurei onde não tinha árvore, onde não tinha fio, estacionei e fiquei quietinho no carro esperando diminuir, porque era uma ventania muito forte. Então nós vivemos um período de tempestades, e eu fiquei observando essas tempestades, e eu queria que a gente aprendesse algumas coisas nessa noite com as tempestades da vida. A primeira lição é que ela chega de repente. De repente, está tudo muito calmo, tudo muito tranquilo e o céu se fecha sobre nós. O vento começa a soprar forte, muito forte. As estruturas começam a ser chacoalhadas. E nós percebemos que não temos poder nenhum sobre essa situação. Nós percebemos o quanto somos limitados. Nós percebemos o quanto somos frágeis. E o quanto ficamos à mercê da situação diante de uma tempestade, por exemplo. Há alguns anos atrás, nesse período do ano, entrando na igreja, nós não tínhamos forrado ainda a igreja. No meio de um temporal desses, eu fui ver se estava tudo bem. O vento batia e ele levantava um pouco o telhado assim, descia de novo. Eu falei, meu Deus, isso aqui pode cair a qualquer momento. E vai cair em cima de mim. E eu não tenho poder algum para mudar essa realidade. Eu simplesmente posso me submeter a essa situação e esperar que o Senhor faça alguma coisa. Nós precisamos aprender isso de novo. Aprender as nossas limitações, aprender as nossas fragilidades, aprender que não estamos no controle da situação, que não somos supers, que não temos domínio sequer de quanto tempo viveremos, de que hoje pode estar bem e amanhã mal,
de que não podemos olhar para ninguém com altivez, porque nós não sabemos se amanhã não estaremos olhando e pedindo misericórdia, porque de repente tudo pode mudar. Alguns sabem que eu cresci numa metrópole encravada no coração do estado de Rondônia, chamada Presidente Médici, cujas cidades satélites são Cacoal e Ji-Paraná, e os bairros mais distantes, Rolim de Moura e Alvorada do Oeste. E ainda temos alguns pequenos condomínios ali perto. Até os 10 anos de idade, eu pertencia à parte rica da cidade. Meu pai era empresário, e em Presidente Médici uma banca de revista era uma empresa naquela época. Mas meu pai não tinha uma banca de revista, ele trabalhava com café. Mas, menino bem apessoado, gordinho, engraçadinho, tinha Ferrorama, Autorama, Odisseia, você não está entendendo nada disso, e não é só porque eu sou pentecostal que eu estou falando em línguas, não. Isso tudo existiu, tá? É Ferrorama, Autorama, Odisseia, era um brinquedo chique, de gente chique. Eu tinha tudo. Até os 10 anos de idade, todas as mães da cidade gostavam que os filhos fossem meus amigos. E a gente andava na alta sociedade de Presidente Médici, né? Fazia parte da alta sociedade, eu estudava em colégio particular, porque lá só tinha uma escola e todo mundo estudava naquela escola. Quem conhece Presidente Médici era o 15 de novembro. A máquina de café do meu pai pegou fogo, meus pais se divorciaram no mesmo ano. Meu pai foi embora de casa, sem dinheiro, e nos deixou sem dinheiro e sem pai. Mulher separada há 25 anos atrás, numa cidade igual Presidente Médici, era prostituta. Os filhos da prostituta eram filhos de prostituta. Entenderam? Que a gente não fala palavrão em igreja. Ninguém mais queria andar com ninguém. A mãe do meu amigo falava para ele não andar comigo, porque eu era alguém suspeito. Porque alguma coisa de errado acontecia na minha casa. Um ano eu saí de andar com os meus amigos burgueses e fui andar com aqueles que ninguém queria andar na cidade. Porque aqueles que ninguém queria andar na cidade se tornaram meus amigos. As coisas mudam muito rápido na nossa vida. É de repente. É uma tempestade. E a casa que está em pé cai. E a empresa que é grande quebra. E a estabilidade deixa de existir. E o emprego vira desemprego. E a saúde vira enfermidade. E a vida vira morte. E a festa vira luto. É de repente. Precisamos aprender com a tempestade que não estamos no controle. Porque se percebemos isso, vamos nos tornar mais dependentes de Jesus. A nossa esperança vai estar mais nele do que naquilo que temos, mais em quem ele é do que em quem nós somos, mais na força dele do que na nossa, mais no poder dele do que no nosso, mais no entendimento dele do que no nosso. Enquanto nos sentimos senhores da situação, somos senhores mesmo, e não temos outro senhor. Quando reconhecemos que não somos senhores da situação, nós permitimos que Jesus se torne senhor da situação. E isso pode nos fazer muito bem, vai nos fazer muito bem. Então essa é a primeira lição. A primeira lição é que este de repente da vida nos mostra que nós não estamos no controle da situação. A segunda lição
é que as tempestades, elas mostram a profundidade da nossa raiz, ou então o tamanho da nossa fé. Eu não sei o nome, vocês que são inteligentes, que só eu vejo daqui, eu vejo gente inteligente. Eu estou igual aquele menino que via gente morta no filme. Eu vejo gente inteligente. Tem uma árvore muito comum aqui na nossa cidade, ela é até bem frondosa, mas a raiz dela é na superfície. Eles estão até cortando algumas, podando algumas, porque o vento tomba ela com muita facilidade. Quem olha para aquela árvore acha que ela está muito bem fundamentada. As folhas são muito verdes, ela é muito bonita. Mas quando sopra um vento sobre ela, de repente você passa pela rua e vê diversas delas caídas por aí. E você olha para a raiz daquelas árvores, e você percebe que é superficial. A Nayara disse aqui que a nossa fé é provada nas provas, nas provações. Irmãos, ter fé para os outros e ter fé no dia da bonança é uma maravilha. Ter fé para a vizinha, ter fé é uma cidade no Amazonas, né? Eu vou falar vou dar um espaço e fé para você não confundir. Não tem outra palavra para substituir o ter, né? Puxar o R agora, você paranaense. Possuir fé, mas possuir pode ficar estranho. Porque se você ficar possesso, vai ficar esquisito. Aí vai. Então vamos lá, ter fé. Quando é o vizinho que está com problema, é uma maravilha. Aqui não tem cerca porque eles roubam a balaústra, mas aonde eu morava tinha cerca de balaústra. E aí um vizinho falava com o outro. Eu digo que aquelas ripas, irmã, olha aqui para mim, é umas ripas assim, ó, dessa altura mais ou menos, que a irmã perguntou ali para o marido como é que é balaústra. Eu sou surdo, viu? Filho, você está velho, viu? Sua mãe está muito mais nova que você. A senhora é casada, né? Fez bem. Então, sabe aquela conversa de vizinho? Tem café, tem açúcar, tem, sabe? E a fulana? A gente tem muita fé na cerca. Mulher chega e fala assim, meu marido não sei o quê. Daí a irmã fala, não, irmã, confia em Deus. O Senhor, eu vou orar pela irmã lá na igreja, Deus vai operar na vida da irmã. Meu filho está doente, mas nós vamos estar lá intercedendo no começo do culto, lá depois da música, o pastor Aloysio vai lá e chama todo mundo e vem todo mundo para frente. Eu levei um susto com o irmão, eu estava quietinho, porque aqui, irmão, ninguém grita. O irmão deu um grito, eu levei um susto, eu falei, meu Deus, aqui, pode vir que eu venho aqui e falo baixinho, mas foi muito legal. E aí assim, vai lá no final e tem oração lá. E lá na oração, pode ir lá, teu filho vai ser curado, Deus vai operar, vai ser uma maravilha. A gente tem muita fé de discurso. Só que quando as coisas acontecem com a gente, aí a gente mostra a raiz que nós temos. Aí a gente mostra em que nós estamos alicerçados e em quem nós estamos alicerçados. A gente passa a vida inteira na igreja, irmãos, bate uma brisa, o irmão está caído, desanimado, desesperado, descrente, amaldiçoando Deus e o dia que nasceu, procurando algum lugar que tem poder, porque não tinha poder lá na igreja dele, irmão. Não tem poder nem num lugar nem no outro, irmão. Ou a gente tem fé ou a gente não tem. Pode ir do primeiro céu até o quinto dos infernos. Se não tem fé, não adianta.
E tem que ter fé para você, para a sua luta, para o seu problema. É muito bonitinho, irmão, orar pelo filho dos outros. É muito bonitinho a irmã interceder pelo casamento da amiga. Porque o marido dela não vale muita coisa. Mas quando você descobre que o seu não vale também tanto, aí você quer largar. Aí você quer chutar o balde, aí você quer psicólogo, psiquiatra, terapeuta, polícia, advogado, juiz, SAMU. Bateu uma brisa na casa da gente, e nós já estamos com as raízes para cima já. Viu naquele barco? Irmãos, os caras estão com Jesus, gente. Sabe quem é Jesus? Eles tinham visto Jesus fazer cada coisa. Que um daqueles tinha que ter ficado doidão, subido no barco e falado: olha aqui, vento, sabe quem está nesse barco? Pode soprar que Jesus está aqui. O cara tinha que subir, botar o peito na onda e falar assim: pode bater onda, Jesus está aqui. Se nós morrer, Ele faz nós viver de novo. Ele é bom nisso. Vocês não sabem quem está nesse barco. Nessa hora eles tinham que ter usado da carteirada. Falar: aqui, ó, você não sabe quem está aqui. É Jesus que está no barco, pode vir. Pode vir molhado que nós estamos fervendo aqui. Aqui é fogo puro. Se derrubar nós no barco, nós saímos correndo em cima desse negócio aqui, ou sai voando. Nós estamos com Jesus, Jesus pode fazer qualquer coisa. Nós vimos Ele fazer cada coisa, ó. Pegou água, fez vinho, um pouquinho de pão, virou um monte. Tinha uma menina doente, Ele curou a menina. Pensa num homem bom. Mas não. Eles estavam vendo muita coisa, mas nada servia para eles. A gente vê muita coisa, sabe muita coisa, estuda muita coisa, fala muita coisa. Tem muita experiência, mas nada serve para a gente na hora da tempestade, na hora da luta, na hora da tribulação, na hora que o trem fica feio para o nosso lado. Ou nós estamos com Jesus ou nós não estamos, gente. Nós somos crentes no que mesmo? Em quem? Nós estamos agarrados a quem? E para vocês é até mais fácil. A Nayara está uma especialista, né? E para vocês é até mais fácil. Desde a eternidade, para sempre. Já estava até predestinado a ser salvo. Sabe que Deus conhece você desde antes de você ser você. Sabe que Ele está no controle da tua vida, conhecia você antes de você se formar no ventre da sua mãe, Ele já sabia quem você era. Conhece cada dia seu, cada momento, conhece cada parte da sua história, sabe como ela vai acabar. Porque Ele está no controle, inclusive, do final da sua história. Ele é o autor e diretor da sua novela. Por que a gente não confia nele, então? Por que na hora que a situação fica feia para o nosso lado, a gente não chega para a situação e fala: situação, sabe quem está comigo? Porque essa é a terceira lição. É que Jesus é poderoso, quer você queira, quer você não queira. E Ele continua fazendo milagre. Não estou falando dessas coisinhas de televisão não, de dor de cabeça, dor de barriga, não, é milagre, irmãos, coisa que homem não faz. Aquilo que você não consegue imaginar que alguém possa fazer, Ele pode. Ele é poderoso, gente. Agora há pouco eu estava falando lá na igreja, porque
há uma ebulição, né, nesse domingo. Nosso culto começa mais cedo, então você tem o resultado da eleição e começa o culto, e aí fica todo mundo querendo mudar o resultado da eleição ou não, numa conversação. Eu falei, gente, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Quer se ganhe, quer se perca. Ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira falhe, ainda que não haja gado nos pastos e nem no curral, ainda assim, eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Irmão, não vou me abater com quem ganhou, com quem deixou de ganhar, não. Eu tenho que confiar que a minha vida está nas mãos do Senhor. E pode soprar o vento, e pode chacoalhar o barco, e pode encher de água o barquinho. Jesus é poderoso para se levantar em meio à tempestade e mandar com que ela se aquiete, se acalme, cesse. E eu preciso acreditar nisso. Para a minha vida. Para a minha tempestade. Para os meus temporais. Porque a última lição é que tempestade é assim mesmo. Ela vem e causa um estrago. Mas passa. Ela passa. Na hora parece que não vai acabar aquele negócio. Eu estava numa casa essa semana, em uma dessas, durante a madrugada esses dias, parecia um flash de luz. Eu estou ficando terceira idade, eu acho, porque eu não durmo mais. Parece flash de luz, e eu fiquei olhando na janela e vendo o tanto de raio, porque aquele negócio chega a estar bonito. Mas eu estava numa casa essa semana, e uma irmã deu um grito na hora que deu um trovão. Primeiro eu achei que ela estava competindo com Deus, né? Para ver quem falava mais alto. Se era o trovão ou se era ela. Mas deu um desespero nela por causa do trovão. Eu falei, filha, que medo de trovão é esse? Ai, pastor, eu tenho muito medo. Eu falei, filha, é assim, ó, na hora do trovão a gente dá glória a Deus. Você testa, você dá glória a Deus. Se der certo é porque o raio não te acertou. Porque o trovão significa que o perigo acabou de passar. O trovão é o sinal de que você sobreviveu ao raio. Falei, ó, você dá glória a Deus na hora que deu o trovão. Se não sair nada, filha, você foi. Morreu. Mas se saiu glória a Deus é porque você sobreviveu. Comemora isso, celebra o trovão, tenha alegria no trovão, porque é sinal que o perigo passou, e passou bem perto. Eu uso essa é o quê? Eu uso essa historinha para dizer lá na igreja que o pessoal tem muito medo. Os crentes do lado de lá para o meu lado, eles têm muito medo do diabo. Pensa num povo que tem medo do diabo. É tanto de diabo, eu não sei onde que arrumaram tanto diabo. Mas eu digo, gente, vocês têm medo? A gente tem medo. É mais fácil ter medo do diabo do que ter fé em Deus. É mais fácil ter medo da tempestade do que confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. Então eu quero, nesse aniversário da igreja, desafiar vocês para que nos próximos 24 anos vocês continuem sendo um povo que confia no Senhor apesar das tempestades. Um povo cujas raízes são mais profundas do que essas árvores que se veem por aí. Que pode até encurvar, mas não quebra. Que pode até deitar na hora da ventania, mas passou o vento, você está em pé de novo. Um povo que sabe em quem crê, e que crê em Jesus Cristo. Eu nunca me vi tão desafiado a falar de Jesus na igreja.
Porque eu percebo que cada dia mais ele tem se tornado meio que desnecessário na vida dos outros. Mas eu ainda penso numa igreja em que Jesus é glorificado, em que Jesus é exaltado, em que o nome dele é o mais importante, em que se reúne por causa dele, em que ele é cultuado, em que a música é para ele, em que tudo é preparado para ele. Que vocês tenham mais 24 anos, não sei se São Luís dura tudo isso. Deus nos abençoe que dure, porque vaso pequeno também não quebra fácil, né? Eu ia falar vaso ruim, mas imagina que eu ia fazer um negócio desse. Mas um povo que crê em Jesus e tem isso estampado no rosto. Porque, gente, não dá para a gente ter essa fé toda que a gente fala que tem e andar com cara de derrotado o tempo inteiro, com cara de desanimado o tempo inteiro. Gente que acha tudo ruim, tudo amargo, tudo sem graça, tudo sem gosto. Que nesses próximos 24 anos vocês passem pelas tempestades que têm que passar, sabendo que se estiverem com raízes profundas não cairão, e sabendo que assim como a tempestade chega de repente Jesus se levanta e manda que ela se acalme. E a vida da gente vai assim, de repente em de repente. E o nome de Jesus vai sendo glorificado a cada dia. Amém? Amém, queridos?